Nada se ouviu no momento em que tudo nasceu: o espaço, o tempo e a matéria. Este audiolivro te convida a explorar uma paradoxa surpreendente. Como pode o evento mais grandioso do universo ter sido completamente silencioso? Esqueça a imagem de uma explosão estrondosa. O Big Bang não foi como mostram nos filmes. Descubra por que a origem do cosmos ocorreu sem um único som, e o que isso nos revela sobre a verdadeira natureza do universo. Imagine um instante em que tudo o que conhecemos começou a existir. Uma explosão de energia e matéria, a criação do tempo e do espaço. No entanto, em meio a essa catástrofe cósmica, não há som. Como isso é possível? Para entender, primeiro devemos nos aprofundar no conceito do Big Bang, a teoria que descreve como o universo começou. Mas, e a acústica nesse contexto? Por que o som, algo tão onipresente em nossa vida diária, desaparece no vasto vazio do espaço? Quando pensamos em som, geralmente o associamos a vibrações que se propagam através de um meio, seja ar, água ou até sólidos. Mas aqui está a primeira chave: o som precisa de um meio para viajar. Você já percebeu que quando se mergulha na água, os sons parecem diferentes? Isso acontece porque a água é um meio mais denso que o ar, o que muda a forma como percebemos as vibrações. Agora, imagine o espaço exterior, onde o ar e outros meios estão ausentes. Nesse vazio, o som simplesmente não pode existir. A expansão do universo foi um processo violento e tumultuado. Após o Big Bang, tudo começou a se afastar a uma velocidade inimaginável. Mas, o que aconteceu com as ondas sonoras nesse contexto? À medida que o universo se expandia, ele se resfriava. E aqui surge outra pergunta intrigante: como as condições de temperatura influenciaram a produção de som? Nos primeiros momentos, o universo era um lugar extremamente quente e denso, onde as partículas colidiam freneticamente. No entanto, à medida que se expandia, essas condições mudavam drasticamente, criando um ambiente que não era propício para a propagação do som. Em um ponto crítico conhecido como a Era da Recombinação, a matéria e a radiação começaram a se desacoplar. Este foi um momento decisivo na história do universo, mas como isso se relaciona com o silêncio que envolve o Big Bang? Nesse período, o universo se tornou transparente à radiação, mas a capacidade de gerar som já não estava presente. As ondas acústicas que poderiam ter existido no plasma primordial não se traduziram em sons audíveis. É como se o universo tivesse decidido guardar seu segredo em um profundo silêncio. Agora, imagine que há um eco desses primeiros momentos, uma impressão do que ocorreu. A radiação cósmica de fundo é como uma gravação desses instantes iniciais. Mas não se trata de som, e sim de luz. Sua descoberta foi um marco na cosmologia, revelando informações cruciais sobre a origem do universo. Mas o que isso nos diz sobre a ausência de som? Ao longo de nossa história, testemunhamos eventos cataclísmicos no espaço, explosões de estrelas e colisões de galáxias. Nesses momentos, o som também se comporta de maneira diferente. Por que então não conseguimos ouvir o Big Bang? A resposta está na própria natureza do som e na forma como o percebemos. Quando falamos de som, nos referimos à percepção humana, a como nossos ouvidos traduzem as vibrações em algo significativo. A ciência da acústica no espaço avançou. Mas ainda há muito a descobrir. Os cientistas realizam experimentos e simulações para entender como o som se comporta no cosmos. No entanto, a realidade é que muitas dessas explorações estão limitadas pelas condições do espaço vazio. É um mundo em que o silêncio reina e onde as ondas sonoras, embora fascinantes, ficam presas em um labirinto sem saída. O silêncio do Big Bang também nos leva a refletir sobre nossa existência. Se o universo começou em silêncio, o que isso significa para nós? Nos convida a questionar nossa relação com o cosmos. Estamos realmente sozinhos neste vasto universo? A falta de som sugere que, apesar da imensidão do que nos rodeia, há um profundo mistério que ainda não desvendamos. Enquanto olhamos para o futuro, é emocionante pensar em como a pesquisa sobre o som no cosmos continuará evoluindo. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender não apenas nossa origem, mas também nosso lugar neste universo em constante expansão. Assim, a história do silêncio do Big Bang se torna uma jornada em direção ao desconhecido, onde cada pergunta nos leva a novas respostas. Finalmente, o silêncio do Big Bang é um lembrete de que, às vezes, as respostas mais profundas estão nos lugares menos esperados. Em um universo que começou em completo silêncio, há uma beleza intrínseca no mistério e na busca por respostas. E você? O que pensa sobre o significado desse silêncio primordial?
O Big Bang é um conceito fascinante que capturou a atenção de cientistas e curiosos por igual. Mas o que é realmente o Big Bang? Em termos simples, essa teoria descreve a origem do universo como o conhecemos. Imagine um ponto diminuto, um espaço que é menor que um átomo. Em um instante, esse ponto explodiu, dando origem a toda a matéria e energia que formam nosso universo. Mas como sabemos que isso realmente aconteceu? A resposta está nas evidências que foram coletadas ao longo de décadas de pesquisa. Uma das provas mais contundentes do Big Bang é a expansão do universo. Ao observar as galáxias, os astrônomos notaram que elas estavam se afastando umas das outras, como se estivessem em uma espécie de corrida cósmica. Isso pode ser comparado a um balão que se infla. Quando você faz isso, os pontos desenhados na superfície se afastam entre si. Essa expansão se deve à energia liberada no momento do Big Bang, e é um dos pilares que sustenta essa teoria. Agora, pensemos um momento no que significa a expansão. Não é apenas uma questão de espaço, mas também envolve tempo. Quando dizemos que o universo está se expandindo, estamos falando de um processo que dura bilhões de anos. A cada segundo que passa, o universo se expande um pouco mais. Mas, e o som em tudo isso? Se o Big Bang foi tão potente e explosivo, por que não ouvimos nada? Para entender por que o Big Bang foi em silêncio, primeiro devemos definir o que é o som. O som é uma vibração que viaja através de um meio, como o ar, a água ou até mesmo os sólidos. É algo que percebemos graças às nossas orelhas, que detectam essas vibrações. Mas aqui é onde a história se complica. No espaço não há ar nem água, portanto o som, como o conhecemos, não pode viajar. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo. O barulho é ensurdecedor e você pode ouvir seus amigos sem problemas. Agora, se de repente você se encontra no vácuo do espaço, essa mesma conversa se torna inaudível. Sem um meio para propagar essas vibrações, o som se afoga no silêncio do cosmos. Assim é como o Big Bang, apesar de sua imensa energia, foi um evento silencioso. A expansão do universo também desempenha um papel crucial nesse silêncio. Logo após o Big Bang, o universo era extremamente quente e denso, cheio de partículas que interagiam freneticamente. À medida que o universo se expandia e esfriava, essas partículas começaram a se agrupar, formando átomos. Nesse processo, foram criadas condições que não permitiam a transmissão do som da maneira que conhecemos. Em outras palavras, o universo estava se tornando mais silencioso à medida que se expandia. Ainda assim, isso não significa que não poderia haver vibrações nesse plasma primordial. Nas primeiras etapas do universo, ondas acústicas poderiam ter existido, mas não de uma forma que nossas orelhas pudessem captar. Essas ondas eram diferentes, mais como o movimento de um oceano de energia em vez da melodia de uma sinfonia. Assim, embora pudesse haver sons, não eram sons no sentido convencional, mas sim vibrações que não se traduziam em audição. À medida que o universo continuou se expandindo e esfriando, chegou um momento crucial conhecido como a Era da Recombinação. Nesse período, os elétrons e prótons se uniram para formar átomos, permitindo que a luz começasse a viajar livremente. Mas novamente, nesse momento crítico, as condições não eram adequadas para que o som existisse como o entendemos. A matéria e a radiação se desacoplaram, criando um silêncio que perdura até nossos dias. A radiação de fundo cósmico é outro aspecto fascinante que nos ajuda a entender o Big Bang. Esse eco do passado, que preenche o universo, é a marca desse evento inicial. Foi descoberta em 1965 e representa uma espécie de sussurro do Big Bang, mas não um som em si. A radiação de fundo pode ser imaginada como o calor que você sente ao se aproximar de uma fogueira, mas sem ouvir o crepitar da madeira. É uma manifestação da energia que restou após essa explosão silenciosa. Ao longo da história do universo, houve outros eventos cataclísmicos, como explosões de supernovas, que sim geram som, mas em um contexto completamente diferente. Nesses casos, o som viaja através de meios como o gás e a poeira das nebulosas. Comparar esses eventos com o Big Bang nos ajuda a entender ainda mais como o som se comporta no cosmos e por que o Big Bang foi uma experiência única em seu silêncio. A percepção humana do som também desempenha um papel importante nesta discussão. Nossos ouvidos estão projetados para captar vibrações em um meio, e isso moldou nossa compreensão do mundo. No entanto, no vasto universo, onde o silêncio predomina, nossas capacidades auditivas são limitadas. O que isso significa para a nossa existência?
A falta de som no Big Bang pode nos levar a refletir sobre a natureza do universo e nossa conexão com ele. É fascinante pensar em como os cientistas estudam o som no espaço. Apesar das limitações do vácuo, eles utilizam simulações e modelos matemáticos para compreender como poderiam ter sido essas vibrações no universo primitivo. Assim, a ciência da acústica se entrelaça com a cosmologia, abrindo novas portas para a exploração do cosmos. Em um mundo onde o som e a luz são diferentes, mas complementares, a relação entre essas duas formas de percepção se torna essencial. As ondas eletromagnéticas que captamos através de telescópios podem oferecer uma visão do universo que vai além do que nossos ouvidos poderiam ouvir. É como se o universo falasse em uma linguagem que mal começamos a entender. Mitos e mal-entendidos sobre o Big Bang e o som são comuns. Muitas pessoas pensam que o Big Bang foi como uma explosão que fez barulho. Mas a realidade é muito mais sutil e complexa. Esclarecer esses conceitos errôneos é fundamental para apreciar a beleza e o mistério do universo. O silêncio do Big Bang não é uma falta de som, mas uma oportunidade para explorar a profundidade do que significa ser parte de um cosmos que, em sua essência, começou em um profundo silêncio. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O som é uma dessas maravilhas cotidianas que nos rodeiam, desde o canto dos pássaros pela manhã até o murmúrio de uma conversa em um café. Mas você já se perguntou exatamente o que é o som e como ele é produzido? Para entendê-lo, é útil imaginá-lo como uma série de ondas que viajam através de diferentes meios. Em essência, o som é uma vibração que se propaga, e essas vibrações podem ocorrer no ar, na água ou até mesmo em sólidos. Mas, o que isso significa em termos simples? Quando você fala, suas cordas vocais vibram, criando ondas de pressão no ar. Essas ondas se movem através das moléculas de ar ao seu redor, empurrando e esticando-as enquanto avançam. É como se você jogasse uma pedra em um lago tranquilo. As ondas que se formam na superfície da água são análogas a como o som se propaga no ar. Cada vez que uma molécula de ar se move, empurra a seguinte. E assim por diante, até que o som chegue aos ouvidos da pessoa que escuta. A natureza do som é fascinante, mas nem todas as ondas sonoras se comportam da mesma maneira em diferentes meios. Por exemplo, na água, as ondas viajam mais rápido do que no ar. Isso se deve ao fato de que as moléculas de água estão mais próximas umas das outras do que as de ar, o que permite que a vibração se transmita de maneira mais eficiente. Imagine que você está em uma piscina e alguém salta. Você pode sentir as ondas que se geram na água imediatamente, ao contrário do que aconteceria se você estivesse em um campo aberto. No entanto, o que acontece no vácuo do espaço? Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. O espaço é um lugar onde não há ar, o que significa que não há um meio para que o som se propague. Assim, se você estivesse flutuando no espaço e gritasse, ninguém poderia ouvi-lo. É um conceito difícil de processar porque estamos tão acostumados a ouvir sons ao nosso redor. No vácuo, o som se torna um mistério, um fenômeno que não pode existir sem um meio que o transporte. A expansão do universo após o Big Bang também desempenha um papel crucial na forma como entendemos o som. Em seus primeiros momentos, o universo era extremamente denso e quente. Nesse ambiente, as ondas sonoras puderam ter se criado. Mas à medida que o universo se expandia, essa densidade diminuía. A expansão não apenas afetou a matéria, mas também influenciou a possibilidade de que as ondas sonoras se desenvolvessem em formas que pudéssemos entender. Imagine um balão que você está inflando. No início, o ar dentro é denso, mas à medida que você continua inflando, esse ar se dispersa. De maneira semelhante, o universo começou como um ponto extremamente denso que se expandiu, o que teve um efeito direto em como as ondas sonoras eram produzidas e propagadas. A temperatura do universo primitivo, que era incrivelmente alta, também afetou o tipo de vibrações que podiam ocorrer. Naqueles primeiros momentos, o universo era um lugar cheio de plasma quente, um estado da matéria onde os elétrons estão separados dos núcleos atômicos. Essa mistura de energia e partículas poderia ter gerado ondas acústicas, embora não no sentido em que as entendemos hoje. As ondas acústicas em um plasma não se traduzem em som audível para nossos ouvidos, mas representam um aspecto vital de como o universo se comportou em seus primórdios. Agora, o que dizer da era da recombinação? Este foi um período crucial quando a matéria e a radiação se desacoplaram, permitindo que os fótons se movessem livremente.
Isso significa que, em certo sentido, o universo se tornou silencioso. A matéria que antes estava tão ligada à radiação se separou, e as condições mudaram de tal maneira que as ondas sonoras não podiam continuar se propagando como antes. É um momento na história do universo que nos ajuda a entender por que o Big Bang foi em silêncio. A radiação de fundo cósmico, que é o eco do Big Bang, também nos fornece pistas sobre esse silêncio. Descoberta em 1965, essa radiação é um remanescente do calor do universo primitivo. Embora não seja som, é uma forma de energia que nos fala sobre o que aconteceu naqueles momentos iniciais. É como se você tivesse uma gravação de um evento antigo, mas sem a clareza de um som audível. As ondas de som no universo primitivo, portanto, se tornam uma mistura de vibrações que não ouvimos, mas que foram fundamentais para a formação de estruturas cósmicas. Através de simulações e estudos, os cientistas conseguiram detectar essas ondas e compreender sua importância. Mas como isso se relaciona com outros fenômenos cósmicos, a física dos eventos cataclísmicos? Como explosões de supernovas, nos mostra que o som se comporta de maneira diferente no espaço. Nesses eventos, embora o som não se propague como na Terra, a energia liberada pode criar ondas de choque que se comportam de maneiras surpreendentes. É um contraste interessante com o silêncio do Big Bang, onde não havia meio para que essas ondas sonoras se formassem. A percepção humana do som é outro aspecto fascinante. Nosso ouvido está projetado para captar ondas sonoras em uma faixa específica de frequências, permitindo-nos interpretar o mundo ao nosso redor. Mas o que acontece quando consideramos um universo que começou em silêncio? A falta de som nos momentos iniciais nos convida a refletir sobre como nossa percepção está intrinsecamente relacionada à própria existência. O que isso significa para nós como seres humanos, que o universo em sua origem não emitiu um único som? Finalmente, a ciência da acústica no espaço continua sendo um campo de pesquisa apaixonante. Os cientistas continuam explorando como o som pode ser estudado no espaço, utilizando experimentos e simulações para entender melhor como as ondas sonoras se comportam em diferentes ambientes. À medida que a tecnologia avança, também avança a nossa compreensão de como essas ondas podem revelar segredos sobre o cosmos. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. O silêncio do Big Bang não é apenas um curioso fato científico, mas uma janela para a complexidade do universo. Nos convida a questionar nossa compreensão do som e a forma como percebemos o mundo. Assim, a exploração do som e sua relação com o cosmos se torna uma missão contínua, onde cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios de nossa origem. O que realmente há no vazio do espaço? Para entender o silêncio que reinou no universo após o Big Bang, é crucial explorar o conceito de vazio. Muitos pensam no vazio como uma simples nada, mas na verdade, é um espaço cheio de possibilidades. No universo, o vazio não é simplesmente a ausência de matéria. É um ambiente onde a pressão é extremamente baixa, onde as partículas são escassas e onde as condições são muito diferentes do que experimentamos na Terra. Você sabia que o som, tal como o conhecemos, precisa de um meio para viajar? Em nossa vida diária, o som se propaga através do ar, da água ou até mesmo dos sólidos. Pense em como você ouve o canto de um pássaro. As vibrações produzidas por seu canto viajam pelo ar e chegam aos seus ouvidos, permitindo que você desfrute daquela melodia. No entanto, no espaço, onde o vazio predomina, não há ar nem água, nem nada que possa levar essas vibrações. Então, o que acontece com o som no espaço? Imagine uma orquestra no meio de um deserto. Embora os músicos toquem com todo o seu coração, o som se perderia no vasto silêncio. Isso é exatamente o que ocorre no espaço. As ondas sonoras simplesmente não podem se propagar em um vazio, porque não há moléculas que possam vibrar e transmitir essas ondas. Este é um conceito fundamental para compreender por que o Big Bang foi um evento silencioso. A expansão do universo após o Big Bang também desempenha um papel crucial na compreensão do som. Nos momentos posteriores a esse evento, o universo começou a se expandir a uma velocidade incrível. Esse fenômeno, conhecido como expansão cósmica, significa que as distâncias entre os objetos no espaço estão se ampliando constantemente. Imagine lançar uma pedra em um lago. As ondas que se formam se dispersam à medida que se afastam do ponto de impacto. No universo, essa expansão faz com que qualquer forma de som se afaste e se dissipe no vasto vazio. Além disso, a temperatura do universo primitivo era extremamente alta. Naqueles primeiros momentos,
O universo estava cheio de um plasma quente e denso. Em um meio assim, poderiam ter se gerado ondas de som, mas a natureza do espaço e a posterior expansão fizeram com que essas ondas não se traduzissem em sons audíveis. É fascinante pensar que, embora o som pudesse ter existido na forma de ondas nesse plasma, não teríamos como ouvi-lo. Ao chegar à era da recombinação, o universo sofreu uma mudança drástica. À medida que a matéria e a radiação começaram a desacoplar-se, a paisagem do cosmos mudou ainda mais. Nesse ponto, o plasma esfriou, permitindo que os elétrons se unissem aos núcleos atômicos e formassem átomos. Mas o que isso significa para o som? A criação de átomos significou que o meio para transportar ondas sonoras estava presente. Mas o vazio do espaço continuava sendo um obstáculo. Assim, a possibilidade de ouvir um som no universo se desvanecia. No entanto, nem tudo está perdido. No universo primitivo, ondas acústicas poderiam ter surgido no plasma primordial. Essas ondas eram diferentes do que conhecemos como som audível, mas sua existência é um testemunho de como o universo estava cheio de atividade. As flutuações de densidade nesse plasma teriam criado padrões que, embora não pudéssemos ouvir, são essenciais para entender a evolução do cosmos. A radiação de fundo cósmico, um eco do Big Bang, nos oferece uma janela para aqueles momentos iniciais do universo. Descoberta em 1965, essa radiação é como uma fotografia do universo em sua infância. Embora não se trate de som, é uma representação da energia e das condições que existiam no momento do Big Bang. Essa radiação nos fala de um tempo em que o universo era um lugar completamente diferente, cheio de calor e atividade. Ao observar outros eventos cataclísmicos no universo, como explosões de supernovas, podemos ver mais uma vez como o som se comporta de maneira distinta no vazio. Na Terra, uma explosão gera ondas sonoras que podemos ouvir. No entanto, no espaço, essas explosões se tornam luzes brilhantes e energia que viajam através do vazio, deixando para trás a capacidade de ouvir o estrondo que as acompanha. A percepção humana do som é outro aspecto fascinante. Nossos ouvidos estão projetados para captar vibrações no ar. Mas se o som não pode viajar no espaço, como isso afeta a nossa compreensão do cosmos? A audição é fundamental para a nossa experiência do mundo, e o fato de que o universo começou em silêncio levanta questões sobre como interpretamos o que há além do nosso planeta. A ciência da acústica no espaço é um campo em crescimento. Os cientistas estão realizando experimentos e simulações para entender melhor como o som funciona em diferentes ambientes. Através dessas investigações, busca-se desvendar os mistérios do universo, mesmo no que diz respeito à acústica. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender o silêncio que rodeia o Big Bang e os eventos que moldaram nosso cosmos. As ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras são diferentes, mas complementares na exploração do universo. Enquanto o som precisa de um meio para viajar, a luz pode atravessar o vazio do espaço. Essa dualidade nos oferece ferramentas poderosas para estudar o cosmos e decifrar seus segredos. O que nos diria uma conversa entre o som e a luz sobre a origem e a evolução do universo? O silêncio do Big Bang não deve ser visto como uma falta de atividade, mas como um lembrete da complexidade e da maravilha do universo. As ondas que poderiam ter existido naquele momento primordial nos conectam com nossa história cósmica e nos mostram como chegamos aonde estamos hoje. Esse silêncio nos convida a refletir sobre nossa relação com o universo e o que significa ser parte dele. Finalmente, ao considerar o futuro do estudo do som no cosmos, é emocionante imaginar o que ainda resta a descobrir. À medida que a tecnologia avança e nossos métodos de exploração se tornam mais sofisticados, cada vez mais perguntas serão respondidas. O silêncio do Big Bang nos deixou um legado de mistério que continuará a inspirar gerações de cientistas e pensadores por vir. A realidade é que o universo começou em silêncio, mas isso não significa que esteja vazio de histórias para contar. Cada descoberta sobre o som e o vazio nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que estiveram ocultos desde o princípio dos tempos. Nesta jornada em direção à compreensão, o silêncio se torna um poderoso lembrete da beleza e complexidade da própria existência. A expansão do universo é uma das ideias mais fascinantes que surgiu na história da cosmologia. Para entender seu impacto, é crucial imaginar como tudo começou, o que aconteceu logo após o Big Bang. A resposta não é simples, mas podemos visualizá-la. Imagine um balão que se infla. À medida que você sopra ar nele, não apenas se expande, mas também se estica.
De maneira análoga, o universo também começou a crescer, a se expandir, a partir de um ponto incrivelmente denso e quente. Mas o que significa realmente essa expansão? Em termos simples, significa que as galáxias e as estrelas não estão estáticas no espaço. Em vez disso, estão se afastando umas das outras. Essa ideia se baseia na observação de um fenômeno conhecido como o desvio para o vermelho, quando os astrônomos olham para o céu e analisam a luz das galáxias distantes. Notam que essa luz se desloca para comprimentos de onda mais longos, como se as galáxias estivessem fugindo de nós. Esse fenômeno é uma pista-chave que confirma que o universo não apenas está em expansão, mas que tem se expandido desde seus primórdios. Agora, voltemos ao momento do Big Bang. A expansão do universo não se limitou a criar espaço. Também gerou condições que impactaram o comportamento de tudo que se formou nele. Nessa etapa inicial, o universo era um lugar extremamente quente e denso, onde a matéria e a energia estavam misturadas. Mas à medida que se expandia, esse calor começava a se dissipar. Que efeito teve isso no som? Para entender, primeiro devemos lembrar que o som precisa de um meio para viajar. Na Terra, o som se move através do ar, da água e até mesmo dos sólidos. Mas o que acontece no espaço, onde o vácuo reina? No vácuo do espaço, o som simplesmente não pode se propagar. Não há moléculas de ar para vibrar, não há água para transmitir a onda. Assim, no contexto do Big Bang, à medida que o universo se expandia e se resfriava, a capacidade de gerar som se tornava cada vez mais limitada. Mas isso significa que não existiram ondas sonoras de forma alguma? A resposta é mais complexa do que parece. Durante essa expansão inicial, embora o som como o conhecemos não pudesse existir, ondas acústicas foram geradas no plasma primordial. Esse plasma, uma sopa quente de partículas subatômicas, podia vibrar de maneiras muito semelhantes a como o som faz na Terra. A expansão do universo não apenas significou que o som não poderia viajar, mas também moldou a criação de estruturas cósmicas. As galáxias, as estrelas e outros corpos celestes começaram a se formar à medida que o universo se resfriava e as partículas começavam a se agrupar. Mas como isso se relaciona com o som? As ondas produzidas no plasma primordial ajudaram a moldar a distribuição da matéria no universo. Portanto, embora não ouvimos um ruído do Big Bang, essas vibrações contribuíram para a formação do cosmos tal como o conhecemos. À medida que o universo continuava sua expansão, a temperatura seguia caindo. Isso foi fundamental para o que aconteceu depois. As condições se tornaram mais favoráveis para a formação de átomos e, posteriormente, de moléculas. Mas durante esse processo, o som ainda estava fora do nosso alcance. A temperatura do universo primitivo era tão alta que qualquer tentativa de som se convertia rapidamente em energia, sem deixar vestígios do que poderíamos ter ouvido. Com o tempo, o universo chegou a uma etapa crucial conhecida como a Era da Recombinação, quando a matéria e a radiação se desacoplaram. Nesse ponto, os átomos de hidrogênio e hélio começaram a se formar, permitindo que a luz pudesse viajar livremente. Mas nesse vácuo, o som ainda não tinha lugar. A ausência de um meio adequado significava que a propagação de ondas acústicas continuava sendo impossível. No entanto, não podemos deixar de nos perguntar se existiram ondas sonoras no universo primitivo. Embora não pudéssemos ouvi-las, houve vibrações naquele plasma primordial que, embora não fossem audíveis, desempenharam um papel importante na evolução do universo. Essas ondas sonoras se tornaram padrões que influenciaram a distribuição das galáxias e da matéria em grande escala. Portanto, embora o Big Bang tenha sido silencioso, seu eco se sente na estrutura do cosmos. A radiação de fundo cósmico é outro aspecto fascinante que surge desse contexto. Ao estudar essa radiação, os cientistas podem obter informações valiosas sobre os eventos que ocorreram nesses momentos iniciais. Essa radiação é como uma impressão digital do Big Bang, um vestígio do calor e da energia que uma vez preencheram o universo. Apesar de não haver som, a compreensão desses fenômenos nos ajuda a desvendar os mistérios de nossa origem. À medida que exploramos mais sobre a expansão do universo, é interessante pensar em outros fenômenos cósmicos. Por exemplo, as explosões de supernovas são eventos violentos que produzem ondas de choque. Mas o que acontece com o som nesses contextos? Embora o vácuo do espaço continue sendo um obstáculo, a energia liberada nesses eventos é um lembrete de que o universo está cheio de atividade, mesmo que não possamos ouvi-la. A percepção humana do som também desempenha um papel em nossa compreensão do universo.
Gostamos de pensar no som como uma forma de comunicação e conexão. No entanto, o silêncio do Big Bang nos convida a refletir sobre a natureza do cosmos e nossa relação com ele. Se o universo começou em silêncio, o que isso significa para nossa existência e nossa busca por respostas? Talvez o silêncio seja tão significativo quanto qualquer som. Em última análise, a expansão do universo nos ensina que, embora não haja som como o conhecemos, há uma sinfonia de processos cósmicos que moldam a realidade em que vivemos. A ciência da acústica no espaço continua evoluindo, permitindo-nos explorar como as ondas sonoras se comportam em diferentes contextos e como esses conhecimentos podem ser aplicados à nossa compreensão do cosmos. Assim, embora o Big Bang tenha sido um evento silencioso, a exploração de seu impacto nos proporciona uma jornada fascinante através da história do universo, onde cada descoberta nos aproxima mais de entender a incrível complexidade da própria existência. A expansão do universo não apenas mudou a paisagem cósmica, mas também nos convida a continuar questionando e explorando os mistérios que ainda nos cercam. Como era o universo em seus primeiros momentos? A resposta a essa pergunta nos leva a um instante realmente extraordinário, um tempo em que as condições eram tão extremas que nossa compreensão atual da física mal podia ser aplicada. Nesse contexto, a temperatura do universo primitivo era incrivelmente alta, alcançando bilhões de graus. Mas, o que isso realmente significa em termos de som e como afeta a forma como entendemos o Big Bang? Imaginemos que estamos em uma gigantesca panela de pressão. Neste lugar, as partículas estão tão energizadas e agitadas que colidem entre si constantemente. No universo primitivo, as temperaturas eram tão extremas que a matéria não existia da forma como a conhecemos hoje. Em vez de átomos, havia um plasma quente e denso composto de quarks e gluons, os blocos de construção da matéria. Essa sopa cósmica de partículas, embora não gerasse som audível como o conhecemos, era um lugar cheio de atividade vibrante. Agora, pensemos em como o som é produzido. Precisamos de um meio, algo que transmita essas ondas sonoras. Na Terra, o som viaja através do ar, da água ou até mesmo dos sólidos. Mas no universo primitivo, a situação era muito diferente. A densa névoa de partículas quentes não podia permitir que o som viajasse como faz em nosso mundo cotidiano. Então, o que acontecia? Embora houvesse energia suficiente para criar vibrações, o tipo de som que poderíamos ouvir era completamente diferente do que experimentamos na Terra. À medida que o universo começou a se expandir, as condições começaram a mudar. A temperatura começou a cair. Mas como isso afeta a produção de som? Imaginem que estão em um espaço fechado e quente. À medida que esfria, as partículas começam a se mover mais lentamente, o que eventualmente permite que a matéria se forme. Esse processo de resfriamento foi crucial, pois permitiu que prótons e elétrons se unissem para formar átomos. No entanto, antes disso, as vibrações estavam presas no plasma quente e o som que poderíamos imaginar continuava sendo inaudível. Neste ponto, fica evidente que a temperatura do universo primitivo não apenas desempenhou um papel na formação da matéria, mas também na criação de um ambiente onde o som, tal como o entendemos, não podia existir. À medida que a temperatura continuava a diminuir, o universo foi esfriando lentamente, permitindo que a luz também começasse a emergir, mas o som ainda estava no ar, ou melhor dizendo, na ausência dele. A Era da Recombinação foi um momento fundamental nesse processo. Neste período, aproximadamente 368 mil anos após o Big Bang, os elétrons e prótons finalmente se combinaram para formar átomos. Foi como se o universo estivesse finalmente liberando um caloroso suspiro depois de ter estado em um estado agitado de efervescência. Nesse momento, a matéria e a radiação se desacoplaram, o que significa que a luz pôde finalmente viajar livremente pelo espaço. Mas, o que aconteceu com o som? A resposta é que não havia um meio adequado para que as ondas sonoras se propagassem. Ainda assim, nem tudo estava perdido. No caos do plasma primordial, ondas acústicas foram geradas no momento em que o universo se expandia e esfriava. Essas ondas eram vibrações no plasma, e embora não pudéssemos ouvi-las, tinham um impacto na forma como o universo se estruturou. Essas ondas sonoras, embora inaudíveis, foram cruciais na formação das primeiras estruturas galácticas, como as galáxias e os aglomerados de galáxias que vemos hoje. É um conceito fascinante. O silêncio do Big Bang foi, de certa forma, o precursor da sinfonia cósmica. À medida que o universo continuou a se expandir,
as condições se tornaram mais favoráveis para a formação de estruturas estáveis. Mas o som em si, em sua forma mais pura, continuava a ser um fenômeno impossível no vasto vazio do espaço. Então, como podemos conectar isso com o que sabemos sobre nossa própria percepção do som? A realidade é que nossa compreensão do som está profundamente enraizada em nossa experiência na Terra, onde o ar e outros meios permitem que as ondas sonoras se propaguem. No entanto, no cosmos, o vazio é um silêncio avassalador. A temperatura do universo primitivo foi um jogador-chave nesse drama cósmico. Sem ela, não existiriam as condições necessárias para que a matéria se formasse e, portanto, não poderíamos ter tido o universo como o conhecemos hoje. Assim, toda vez que olhamos para o céu estrelado, lembremos que o silêncio que percebemos é um reflexo de um tempo em que a temperatura e a energia desempenharam um papel crucial na criação de tudo o que vemos. Em resumo, a temperatura do universo em seus primeiros momentos não apenas influenciou a criação da matéria, mas também definiu a natureza do som no cosmos. A ausência de um meio adequado, combinada com as condições extremas, criou um ambiente onde o som, tal como o conhecemos, não podia existir. O Big Bang foi, de fato, um evento silencioso, mas em seu silêncio preparou o cenário para a maravilha do universo. No vasto e misterioso universo, há um momento crucial que marca o início de tudo o que conhecemos, e esse é o momento da recombinação. Mas, o que isso realmente significa? A era da recombinação refere-se a um período específico. Aproximadamente 370 mil anos após o Big Bang, quando o universo experimentou uma mudança radical. É nesse instante que a matéria e a radiação começaram a se separar de uma maneira que afetaria tudo o que viria depois. Você consegue imaginar um universo onde a luz e a matéria finalmente se dão as mãos? Para entender a importância desse período, é essencial lembrar que, antes da recombinação, o universo era um lugar extremamente quente e denso. Como uma sopa fervente, estava cheio de partículas carregadas e energia que não permitiam que a luz viajasse. Tudo estava tão agitado que a luz não podia escapar. Nesse universo primitivo, a radiação e a matéria estavam em um estado de caos, onde os fótons, que são as partículas de luz, colidiam constantemente com elétrons e prótons. Como algo tão luminoso como a luz poderia permanecer preso em uma tempestade de partículas? A recombinação marcou um momento de calma. À medida que o universo se expandia e esfriava, as condições mudaram. Os elétrons começaram a se unir aos prótons para formar átomos de hidrogênio, e finalmente a luz pôde viajar livremente. Mas o que isso implica para o som? Nesse ponto, a pergunta se torna intrigante. Se o som depende da vibração das partículas em um meio, o que acontece quando a matéria e a radiação se separam? Durante a era da recombinação, o universo começou a se tornar um lugar mais tranquilo. No entanto, é crucial destacar que antes desse período, o som, tal como o conhecemos, era completamente impossível. Por quê? Porque o som precisa de um meio para se propagar, como o ar, a água ou até mesmo um sólido. Mas naquele universo primitivo, a densidade e a temperatura eram tão extremas que qualquer tentativa de produzir som teria se perdido no barulho de partículas colidindo. Assim, na verdade, não havia silêncio no sentido que entendemos, mas sim um caos de vibrações e energia. À medida que o universo se expandia, a temperatura continuou a diminuir, permitindo que a matéria se organizasse em estruturas mais estáveis. É como se um grupo de músicos em um palco, que antes tocavam todos ao mesmo tempo e de maneira descoordenada, começassem a seguir um mesmo ritmo e a tocar juntos de forma harmoniosa. Mas, curiosamente, nesse processo, o som, tal como o conhecemos, não estava presente. É possível que no momento mais significativo da criação do universo, o Big Bang, o som simplesmente não existisse? Assim é, a era da recombinação nos mostra que, embora a matéria e a radiação tenham se separado, não havia um meio adequado para que o som se propagasse. Em vez de melodias, o que restava era um eco do que poderia ter sido. No entanto, antes que você desanime pela ausência de som, pense em como o universo, ao esfriar e se expandir, lançou as bases para tudo o que viria depois: galáxias, estrelas, planetas e, claro, a própria vida. Ainda assim, a ausência de som não significa que nada aconteceu. Naquele momento, ondas acústicas foram geradas dentro do plasma primordial, que eram vibrações que, embora não pudessem ser ouvidas, carregavam informações cruciais sobre a estrutura do universo. Essas ondas se assemelham às ondas em um lago que se formam quando você joga uma pedra.
Embora você não possa ouvir o movimento da água, pode ver como elas se propagam. Mas aqui, nessa escala cósmica, essas ondas não eram audíveis e apenas deixaram marcas na radiação de fundo que nos chega hoje. A radiação cósmica de fundo, que é a luz que ainda podemos observar hoje em dia, é um vestígio desses primeiros momentos. Ela nos conta a história da era da recombinação, como uma antiga melodia que foi distorcida com o tempo. Mas, o que isso significa para nós? Como esses eventos influenciam nossa compreensão do universo? A era da recombinação é de fato um capítulo fascinante na história do cosmos. Ela nos revela que o silêncio não é simplesmente a ausência de som, mas um espaço cheio de potencial. Sem esse silêncio primordial, a matéria não teria tido a oportunidade de se organizar, de formar estruturas que eventualmente dariam origem às estrelas e aos planetas. É um lembrete de que, mesmo na quietude, podem ser encontrados os fundamentos da própria vida. Enquanto refletimos sobre a era da recombinação, é importante considerar como esse período influenciou nossa percepção do universo. Em um mundo onde o som é uma parte integral de nossa experiência, é fascinante pensar que no princípio de tudo, a música do cosmos estava em um silêncio profundo, e assim, a história do universo continua. Não apenas como um relato de explosões e caos, mas também como uma sinfonia de silêncio que nos convida a continuar explorando os mistérios que ainda nos restam descobrir. O vasto universo primitivo, logo após o Big Bang, era um lugar de caos e energia. Neste mar de partículas e radiação, surgiram ondas acústicas em meio à densa sopa de plasma que preenchia o cosmos. Mas, o que são essas ondas e por que são relevantes para a nossa compreensão do universo? As ondas sonoras são vibrações que viajam através de um meio, como o ar ou a água. Em nosso planeta, as ouvimos quando alguém fala, quando a música toca ou quando um trovão ecoa no céu. No entanto, no universo primitivo, as condições eram drasticamente diferentes. O que aconteceria se pudéssemos ouvir o som do Big Bang? A resposta é complexa, já que essas ondas, embora presentes, não se traduzem no que entendemos como som audível. À medida que o universo se expandia, as ondas acústicas se formavam no plasma primordial, um estado de matéria tão quente e denso que os elétrons e prótons estavam em constante tumulto. Imagine um oceano de energia, onde as ondas não são de água, mas de partículas que vibram. Essas vibrações se propagavam através desse plasma, gerando padrões que poderiam ter sido interpretados como som, em um sentido muito abstrato. Mas por que não podemos ouvir essas ondas? A razão principal reside no fato de que o espaço, em sua grande maioria, é um vácuo. No vácuo do espaço, não há um meio através do qual essas ondas acústicas possam viajar. Pense em um balão no qual você sopra ar. Se você fizer o balão vibrar, o som viajará através do ar e você poderá ouvi-lo. No entanto, se você tentasse fazer o mesmo no espaço, o som se dissiparia, já que não há ar para levar essas vibrações. Assim, embora essas ondas tenham se gerado no universo primitivo, nunca se traduziram em som que pudéssemos perceber. Mas, por que então estudar essas ondas? A resposta é que elas nos fornecem informações valiosas sobre as condições do universo em seus primeiros momentos. Ao analisar as marcas que essas ondas deixaram na radiação cósmica de fundo, os cientistas podem inferir detalhes sobre a densidade, a temperatura e a composição do universo primitivo. É como examinar as ondas na superfície de um lago após lançar uma pedra. Cada ondulação conta uma história sobre o que ocorreu no fundo. Um aspecto fascinante é que, embora não possamos ouvir essas ondas, podemos estudá-las através de seus efeitos. Por exemplo, as flutuações na radiação de fundo cósmico nos mostram a distribuição de matéria no universo e como esta se agrupa para formar galáxias e outras estruturas. Poder-se-ia dizer que essas ondas são como as impressões digitais do universo, revelando segredos sobre sua origem e evolução. A era do plasma primordial foi crucial para a formação dessas ondas. Naquela época, a matéria e a radiação estavam tão entrelaçadas que qualquer tentativa de separá-las resultava em uma dança tumultuosa de energia. Mas quando o universo começou a se expandir e esfriar, chegou um momento em que a matéria e a radiação se desacoplaram. Este período, conhecido como a Era da Recombinação, foi fundamental para a história do som no universo. Neste ponto, o plasma se tornou átomos neutros, permitindo que a luz começasse a viajar livremente. No entanto, as ondas acústicas já haviam cumprido seu papel, deixando uma marca na estrutura do cosmos.
As ondas acústicas do plasma primordial não são som no sentido que conhecemos, mas são uma pista importante sobre como o universo se organizou. São como os ecos de uma sinfonia que foi tocada há bilhões de anos, cujos acordes ainda ressoam na radiação cósmica de fundo. Assim, cada vez que os cientistas estudam essa radiação, estão ouvindo, de maneira figurativa, uma melodia do passado. A natureza dessas ondas nos leva também a refletir sobre a relação entre som e luz. Embora sejam fenômenos distintos, ambos nos oferecem informações sobre o universo. As ondas sonoras requerem um meio para se propagar, enquanto as ondas eletromagnéticas, como a luz, podem viajar através do vácuo. Essa dualidade nos lembra que o cosmos tem múltiplas maneiras de se comunicar conosco e que nossos sentidos humanos são apenas uma pequena parte da história. O estudo das ondas sonoras no universo primitivo é um campo em constante evolução. À medida que desenvolvemos novas tecnologias e métodos de observação, novas possibilidades se abrem para entender melhor essas vibrações primordiais. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos do universo e, ao fazê-lo, nos convida a questionar nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. Com cada passo que damos em nossa busca por conhecimento, nos deparamos com perguntas profundas sobre a natureza da realidade. O que significa que o universo começou em um silêncio absoluto? Como isso nos afeta em nossa busca por significado? As respostas a essas perguntas podem não ser fáceis, mas são fundamentais para a nossa compreensão da própria existência. No final do dia, o estudo das ondas acústicas no universo primitivo não é apenas uma exploração científica, mas também uma reflexão filosófica. Nos lembra que, embora o cosmos possa ter começado em silêncio, cada descoberta que fazemos é um novo acorde na grande sinfonia do universo. E assim, enquanto continuamos ouvindo e aprendendo, podemos apreciar a beleza do silêncio que deu origem a tudo o que conhecemos. O que é a radiação cósmica de fundo e por que é tão importante para entender o Big Bang? Muitas vezes, quando pensamos nos ecos do universo, imaginamos sons que viajam pelo espaço. No entanto, o Big Bang foi um evento silencioso. E seu legado auditivo se manifesta de uma maneira muito diferente, através da radiação cósmica de fundo. Pensemos nessa radiação como uma espécie de eco do Big Bang, mas em vez de ser uma onda sonora, é uma onda eletromagnética. Isso significa que não a ouvimos com nossos ouvidos, mas a detectamos através de instrumentos científicos. Essa radiação é como uma fotografia dos primeiros momentos do universo, capturando a essência de seu nascimento. Mas como esse fenômeno foi descoberto? A descoberta da radiação cósmica de fundo remonta a 1965, quando dois cientistas, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam realizando experimentos com um radiotelescópio. Sem querer, eles se depararam com um sinal persistente que preenchia o céu. Não era interferência nem ruído de fundo, mas uma radiação uniforme que vinha de todas as direções. Essa descoberta foi crucial porque forneceu uma prova tangível da teoria do Big Bang. Esse eco cósmico tem uma temperatura de cerca de 2,7 graus Kelvin, o que equivale a um frio extremo. Mas como algo tão frio pode estar relacionado ao calor do Big Bang? A chave está na expansão do universo. Quando o Big Bang ocorreu, o universo era um caldo quente e denso. À medida que se expandiu, esfriou. E essa energia se distribuiu na forma de radiação. Assim, o que percebemos hoje como radiação cósmica de fundo é, na verdade, um remanescente desse calor primitivo. A radiação cósmica de fundo não se distribui uniformemente no espaço. Em vez disso, apresenta pequenas variações em sua temperatura que são fundamentais para entender como as galáxias e outras estruturas no universo se formaram. Cada pequena mudança nessa radiação nos conta uma história sobre a formação do cosmos. Não é fascinante pensar que, ao observar essa radiação, estamos olhando para trás no tempo, quase até o instante do Big Bang? Agora, imagine que a radiação cósmica de fundo é como uma pintura em que cada pincelada representa uma parte da história do universo. Essas variações nos revelam a distribuição original da matéria e da energia no universo primitivo. Sem esses detalhes, seria muito difícil entender como passamos de um singular ponto quente a um vasto universo cheio de estrelas e galáxias. O estudo dessa radiação também levou a descobertas surpreendentes. Por exemplo, a partir de sua análise, os cientistas puderam estimar a idade do universo, que é calculada em aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Imaginar que, desde aquele momento inicial até aqui,
passou tanto tempo é realmente impressionante. Mas e as implicações de um universo em expansão? A radiação cósmica de fundo também nos oferece pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Dois dos grandes mistérios que ainda nos eludem. Esses componentes são fundamentais para entender como o universo se comporta, e a radiação cósmica de fundo atua como um mapa que nos ajuda a navegar por esses mistérios. No entanto, o que tudo isso significa para a nossa existência diária? Quando olhamos para o céu noturno e vemos as estrelas, estamos vendo um universo que mudou drasticamente desde o Big Bang. A radiação cósmica de fundo nos lembra que, embora o universo pareça um lugar silencioso e sereno, está cheio de história e movimento. Cada estrela é um farol que nos conecta a esse passado, e a radiação nos oferece uma janela para aquele tempo primordial. O estudo dessa radiação não é apenas relevante para os astrofísicos, mas também levanta perguntas filosóficas profundas sobre nosso lugar no cosmos. O que significa ser parte de um universo que começou em um estado tão extremo e evoluiu de maneira tão complexa? A presença da radiação cósmica de fundo ressoa com a ideia de que todos somos, de alguma forma, parte dessa vasta história. Assim, enquanto nos aprofundamos no mistério do cosmos, a radiação cósmica de fundo se torna nossa guia. Ela nos ajuda a compreender as condições extremas que existiram logo após o Big Bang e nos oferece uma visão de como o universo chegou a ser o que é hoje. Não é incrível pensar que, embora o Big Bang tenha sido silencioso, seu legado nos fala através dessa radiação? Cada descoberta relacionada à radiação cósmica de fundo é um passo mais em direção ao entendimento do que somos e de como nos encaixamos no grande esquema do universo. E enquanto continuamos explorando, podemos esperar que cada resposta nos leve a novas perguntas, mantendo viva nossa curiosidade sobre o cosmos. A busca pelo conhecimento nunca para, e a radiação cósmica de fundo é apenas uma das muitas chaves que nos ajudarão a desvendar os segredos do universo. A imensidão do universo está cheia de mistérios, e um dos mais intrigantes é como o som se comporta em eventos cataclísmicos. Você já se perguntou o que acontece com o som quando ocorrem explosões massivas no espaço? Em um ambiente onde o vácuo é a norma, a ideia de som se torna um enigma fascinante que merece nossa atenção. Para entender isso, é fundamental lembrar que o som é uma vibração que viaja através de meios, como o ar, a água ou até mesmo sólidos. Mas no espaço, onde não há ar que atue como veículo para essas vibrações, o som não pode se propagar. Assim, em certo sentido, poderíamos dizer que o espaço é um silêncio absoluto, em comparação com o nosso ambiente habitual na Terra. No entanto, isso não significa que não haja atividade. Os eventos cataclísmicos, como as explosões de supernovas, são verdadeiras orquestras de energia. Mas o silêncio predomina. Imagine a explosão de uma estrela. Em nosso mundo, seria um espetáculo sonoro, mas no espaço, essa mesma explosão se torna um fenômeno visual impressionante, com ondas de choque e luz brilhante. Enquanto o som simplesmente não tem como chegar aos nossos ouvidos. Então, o que acontece com as vibrações geradas por esses eventos? Embora não possamos ouvi-las, essas vibrações podem ser detectadas de outras maneiras. As ondas de choque de uma supernova, por exemplo, são semelhantes às ondas sonoras que conhecemos, mas viajam através de outros meios, como o plasma ou o gás interestelar. A energia liberada em uma explosão estelar se dispersa através desses materiais, criando padrões de ondas que, embora não sejam som no sentido clássico, representam uma forma de som cósmico. Essas ondas podem ser estudadas pelos cientistas para entender mais sobre a natureza e o comportamento das estrelas. Agora, o que acontece com o Big Bang? Esse evento cataclísmico ocorreu em um ambiente que era extremamente denso e quente, o que significa que, em seus primeiros momentos, teria havido uma espécie de som na forma de vibrações através de partículas. No entanto, à medida que o universo se expandia e esfriava, o som tal como o conhecemos se desvanecia. Mas isso quer dizer que não houve música no universo primitivo? Não exatamente. Embora não pudéssemos ouvir essas vibrações, ondas acústicas foram geradas no plasma primordial. Imagine o som de um sino que vai se apagando gradualmente. No início soa forte e claro, mas à medida que se afasta, seu som se torna mais tênue. O mesmo acontece com as ondas acústicas no universo inicial. À medida que o espaço se expandia, essas vibrações se dissipavam, transformando-se no que hoje conhecemos como a radiação de fundo cósmico. Esse fenômeno é como o eco de um grande concerto que se afasta.
deixando para trás uma marca do que uma vez foi. No contexto de eventos cataclísmicos, podemos pensar em outras explosões no universo, como as que ocorrem nos núcleos das galáxias ativas. Essas explosões são tão poderosas que geram ondas de choque que podem viajar por grandes distâncias no espaço. Mas, novamente, o som não chega aos nossos ouvidos. No entanto, os astrônomos podem detectar as radiações eletromagnéticas que emanam desses eventos, nos dando pistas sobre sua natureza. A comparação entre o silêncio do Big Bang e outros eventos cósmicos é fascinante. Em nosso planeta, uma explosão pode ser um espetáculo tanto visual quanto sonoro, mas no espaço, a experiência é completamente diferente. O universo é um lugar onde a energia e a matéria interagem de formas que desafiam nossa compreensão. As explosões de supernovas não apenas iluminam o céu, mas também nos contam histórias sobre a criação de elementos pesados e a dinâmica do cosmos. É curioso pensar que, embora o som pareça essencial para a nossa experiência humana, o universo continua funcionando sem ele. Na vastidão do espaço, o silêncio se torna uma tela sobre a qual se desenham histórias cósmicas. A ausência de som não é um vazio, mas um lembrete da complexidade da física que rege nosso universo. Então, como tudo isso se relaciona com nossa percepção do som? Os humanos, sendo seres auditivos, muitas vezes interpretamos o mundo através do que ouvimos. No entanto, o universo nos ensina que há muito mais do que podemos perceber com nossos sentidos. A ciência por trás desses eventos cataclísmicos nos convida a expandir nossa compreensão e a aceitar que há dimensões da realidade que permanecem fora de nosso alcance. A acústica no espaço é um campo em constante evolução. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão desenvolvendo novas formas de estudar as vibrações e ondas que, embora invisíveis e silenciosas, têm um impacto significativo na estrutura do cosmos. Esses estudos nos permitem vislumbrar um universo cheio de atividade, mesmo quando o silêncio parece reinar. Finalmente, ao pensar no silêncio do Big Bang e outros eventos cataclísmicos, percebemos que o universo tem sua própria linguagem, uma que vai além do som. A energia, a luz e as vibrações são as notas dessa sinfonia cósmica, uma que continua ressoando através do tempo e do espaço, lembrando-nos que, apesar de seu silêncio, o cosmos está vivo e em constante mudança. A percepção humana do som é um fenômeno fascinante que não só nos conecta com o mundo ao nosso redor, mas também nos ajuda a entender aspectos mais profundos do universo. Você já se perguntou como é possível que um som possa evocar emoções, memórias ou até mesmo imagens em nossa mente? A resposta está na complexidade do nosso sistema auditivo e na maneira como nosso cérebro processa as ondas sonoras. O som, em sua essência, é uma vibração que viaja através de um meio, seja ar, água ou até sólidos, até chegar aos nossos ouvidos. Mas, o que acontece exatamente quando ouvimos? Quando as vibrações alcançam o tímpano, este se move e transmite essa informação a uma série de estruturas no ouvido interno. A partir daí, sinais nervosos enviam a informação ao cérebro, onde é interpretada e convertida no que conhecemos como som. Mas por que esse processo é tão importante? Porque nos permite interagir com o nosso ambiente, nos comunicar e experimentar a vida de uma maneira única. Desde o canto de um pássaro até a música que ouvimos, cada som que percebemos tem uma história por trás. No entanto, existe um mundo muito além da nossa experiência cotidiana. Embora os sons que nos cercam sejam parte da nossa realidade, o universo tem sua própria sinfonia, que nem sempre conseguimos ouvir. Imagine um vasto oceano de espaço onde as ondas sonoras não podem viajar. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como pode um universo que começou em silêncio influenciar nossa percepção do som? Consideremos o fato de que os humanos, em sua maioria, estão projetados para ouvir dentro de uma faixa específica de frequências. Nossa audição se adaptou às necessidades da vida na Terra, onde o ar atua como meio para a transmissão do som. No vácuo do espaço, onde não há ar nem qualquer outro meio, o som se torna um conceito abstrato. Mas, e os sons que poderiam ter existido no universo primitivo? Embora não possamos ouvi-los, os cientistas teorizam que poderiam ter existido ondas acústicas no plasma quente que existia após o Big Bang. Não é surpreendente pensar que, embora não sejamos capazes de ouvi-las, essas ondas poderiam ter levado informações cruciais sobre a formação do universo? A forma como percebemos o som também está relacionada à história evolutiva da nossa espécie. Nossos ancestrais dependiam do som para sobreviver.
ouvir o estalo de um galho que indica a presença de um predador ou o canto de um companheiro à distância. Nesse contexto, a audição se tornou uma ferramenta vital. À medida que a humanidade avançou, nossa capacidade de criar e apreciar sons complexos, como a música, evoluiu de maneira fascinante. Mas qual é o impacto dessa evolução em nossa compreensão do cosmos? A música, muitas vezes considerada uma das formas mais puras de expressão humana, também tem seu próprio lugar na exploração do som no espaço. Existem cientistas que transformaram dados do universo em música, criando uma forma de arte que não só é bela, mas que também nos conecta com o cosmos de uma maneira muito íntima. Não seria incrível ouvir uma composição que represente eventos cósmicos, como a colisão de galáxias ou o nascimento de uma estrela? A percepção do som também nos leva a refletir sobre a natureza do silêncio. Em um universo que começou em silêncio absoluto, o som, tal como o conhecemos, é um fenômeno relativamente recente no tempo cósmico. Esse silêncio primordial levanta questões filosóficas sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. Se o universo começou em silêncio, o que isso significa para nós como seres que dependem do som para se comunicar e se conectar? As ondas sonoras podem ser vistas como uma metáfora da conexão humana. Cada vez que falamos ou ouvimos, estamos participando de uma troca que vai além das palavras. Essa troca pode ser considerada um eco do próprio universo, onde as vibrações do nosso ser ressoam em um contexto mais amplo. Como isso se relaciona com as vibrações no cosmos, que, embora inaudíveis, continuam sendo parte da nossa realidade? A ciência por trás da acústica no espaço é igualmente fascinante. Os pesquisadores desenvolveram tecnologias para captar e analisar vibrações e ondas sonoras em lugares como o espaço exterior. Embora não possamos ouvir esses sons da maneira como fazemos na Terra, seu estudo nos permite obter uma visão mais clara dos processos cósmicos. Que descobertas nos aguardam no futuro à medida que nossa compreensão da acústica espacial se expanda? Em última análise, a percepção humana do som é um lembrete de nossa conexão com o universo. Através da música, da comunicação e da ciência, buscamos entender e dar sentido ao que nos rodeia. Assim, mesmo em um universo que começou em silêncio, o som se manifesta de maneiras surpreendentes e significativas. Cada nota, cada vibração, cada sussurro do cosmos nos convida a explorar além do que vemos e a ouvir a sinfonia que nos rodeia. Neste viagem, o silêncio do Big Bang se torna uma porta de entrada para a vasta e maravilhosa realidade do universo. Alguma vez você se perguntou como os cientistas estudam o som no vasto universo? A resposta a essa intrigante pergunta pode parecer complicada, mas na verdade é um campo fascinante que mistura física, acústica e cosmologia. Para entendê-lo, primeiro devemos lembrar que o som é uma vibração que se propaga através de um meio, como o ar, a água ou até mesmo os sólidos. Mas o que acontece quando estamos no espaço, onde não há ar nem água? É aqui que o estudo do som se torna realmente interessante. Os cientistas desenvolveram métodos inovadores para compreender como o som funciona no cosmos. Imagine que você está em um enorme oceano sem água, apenas vazio. Nesse ambiente, o som não poderia viajar como faz na Terra. No entanto, isso não significa que os cientistas fiquem de braços cruzados. Eles utilizam ferramentas como simulações por computador e modelos matemáticos para explorar como as ondas sonoras poderiam se comportar em diferentes condições do espaço. A acústica no espaço não é apenas uma curiosidade, tem implicações importantes para a nossa compreensão do universo. Ao estudar como as ondas sonoras se comportam em ambientes extremos, os cientistas podem obter pistas sobre eventos cósmicos, como explosões de supernovas ou colisões de galáxias. Mas, como conseguem captar algo que não podem ouvir? Uma das estratégias-chave é a conversão de ondas sonoras em ondas eletromagnéticas que podem ser detectadas. Pense nisso como se você estivesse tentando ouvir um sussurro através de uma parede. Em vez de tentar ouvir o som diretamente, você poderia colocar um microfone do lado oposto e gravar o que é transmitido através da parede. No espaço, os cientistas fazem algo semelhante, utilizando telescópios e detectores altamente sensíveis. Além disso, a tecnologia dos satélites desempenha um papel fundamental nesse processo. Os cientistas enviam sondas ao espaço que podem medir diferentes fenômenos e enviar dados de volta à Terra. Essas sondas não apenas coletam luz e radiação, mas também podem medir variações na pressão que, embora não sejam som audível, nos dão informações vitais sobre as condições no espaço.
Um exemplo fascinante disso é como os astrônomos detectaram ondas de pressão geradas por explosões de estrelas. Embora no vácuo do espaço não possamos ouvir essas explosões, os dados coletados nos permitem compreender os eventos que as causaram. Isso é semelhante a como uma folha de papel pode vibrar quando alguém fala perto dela. Embora não possamos ouvir as palavras, podemos ver o efeito que elas têm. As simulações por computador são outra ferramenta crucial na pesquisa do som no espaço. Os cientistas criam modelos que simulam como as ondas sonoras interagem com diferentes tipos de matéria e energia. Imagine um videogame em que você pode ajustar as condições do ambiente para ver como os resultados mudam. Assim é como os pesquisadores podem prever como as ondas sonoras se comportariam no universo primitivo ou em situações extremas. Na era moderna, os avanços em tecnologia permitiram que os cientistas mostrassem visualmente o que antes só podiam descrever. Ao converter as ondas sonoras em gráficos que podemos ver, eles nos oferecem uma perspectiva única sobre fenômenos que, de outra forma, estariam fora do nosso alcance. Isso não apenas torna a ciência mais acessível, mas também desperta nossa curiosidade sobre o que há além do nosso planeta. Apesar desses avanços, há desafios significativos. A natureza do som e como ele se manifesta no espaço continua sendo um mistério em muitos aspectos. Por exemplo, a conexão entre o som e a matéria escura é uma área de pesquisa ativa. A matéria escura não pode ser vista nem detectada diretamente, mas sua influência no universo é inegável. O som poderia ter um papel na forma como interage com a matéria visível? Esta é uma pergunta em aberto que muitos cientistas estão ansiosos para explorar. A acústica no espaço também nos lembra da fragilidade de nossa percepção. Na Terra, o som é uma parte fundamental de nossa experiência diária, mas no vasto silêncio do espaço, enfrentamos a realidade de que há muito mais no universo do que podemos perceber. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. À medida que continuamos explorando o universo, é provável que descubramos novas formas de entender o som e sua relação com outros fenômenos cósmicos. A pesquisa sobre como o som se propaga no espaço pode não apenas revelar segredos sobre o passado do universo, mas também abrir novas portas para o futuro da exploração espacial. Em conclusão, o estudo do som no cosmos é um campo emocionante que desafia nossas noções do que significa ouvir e compreender. Embora o espaço possa ser um lugar silencioso, os cientistas encontraram formas engenhosas de traduzir o que não podemos ouvir em conhecimentos que nos aproximam mais da compreensão do universo que habitamos. Então, da próxima vez que você pensar no som, lembre-se de que há muito mais em jogo, mesmo no silêncio do espaço. Você sabia que o som e a luz, embora ambos sejam ondas, são fundamentalmente diferentes em sua natureza? Enquanto o som é uma vibração que se propaga através de um meio, seja ar, água ou sólidos, a luz viaja no vácuo do espaço como uma onda eletromagnética. Essa diferença é fundamental para entender por que, apesar de o Big Bang ter sido um evento monumental, não produziu nenhum som que pudéssemos ouvir. Pense em como ouvimos música. Quando um músico toca uma guitarra, as cordas vibram e essas vibrações se transmitem pelo ar, chegando aos nossos ouvidos. No entanto, se você tentasse tocar uma guitarra no espaço, não conseguiria ouvir nada. Isso se deve ao fato de que não há ar no vácuo do espaço para transportar essas vibrações. Assim, o Big Bang, embora tenha sido uma explosão de energia e matéria, ocorreu em um vácuo que não podia transmitir som. Agora, por que essa diferença entre som e luz é tão interessante? A luz nos permite observar o universo, enquanto o som nos conecta com experiências mais próximas da nossa vida cotidiana. Imagine que você está olhando para uma estrela que está a milhões de anos-luz de distância. A luz que você vê agora viajou por um tempo incrível, revelando informações sobre essa estrela. Mas se você pudesse ouvi-la, perceberia que não haveria nenhum som acompanhando essa luz, já que não há um meio para que viaje. Vamos falar sobre ondas. As ondas sonoras e eletromagnéticas são dois tipos de ondas que transportam informações. As ondas sonoras requerem um meio físico para se propagar, enquanto as ondas de luz não dependem de nada. Isso significa que, embora o universo esteja cheio de radiação eletromagnética, o som está restrito a lugares onde há um meio adequado. No caso do Big Bang, a expansão do universo criou um espaço vazio onde o som não podia existir. Imagine que você está em um concerto ao ar livre. Se houver vento, a música pode chegar até você de maneira diferente.
Mas se você estivesse no espaço, mesmo o melhor dos concertos seria um silêncio absoluto. A luz das estrelas e galáxias distantes nos oferece uma sinfonia visual, mas o silêncio do espaço nos lembra que nem tudo o que acontece no universo pode ser ouvido. E quanto à percepção humana? Nossos ouvidos estão projetados para captar vibrações no ar. Quando ouvimos um som, nosso cérebro o traduz em experiências e emoções. A capacidade de ouvir nos conecta com o nosso ambiente. No entanto, no espaço, onde não há um meio para que essas vibrações viajem, nossa percepção do som se detém. Isso nos leva a questionar como interpretamos a vastidão do cosmos. Você pode se perguntar: como som e luz se relacionam na ciência? A luz nos oferece uma forma de estudar o universo, enquanto o som, em sua ausência, nos dá uma ideia do que não podemos ouvir. As ondas de luz nos permitem observar o Big Bang através da radiação de fundo cósmico, uma espécie de eco do evento que ocorreu há bilhões de anos. No entanto, esse eco não é sonoro, mas sim um sinal eletromagnético que nos fornece informações sobre os primeiros momentos do universo. A ciência da acústica no espaço também nos mostra o quão fascinante é explorar essas diferenças. Os cientistas desenvolveram métodos para estudar as propriedades acústicas em diferentes ambientes, mesmo em condições que simulam o vácuo do espaço. Esses experimentos nos ajudam a entender como o som poderia se comportar em outros planetas ou em situações extremas, embora sempre com a limitação de que não pode se propagar no vácuo. A relação entre som e luz também nos leva a refletir sobre como interagimos com o universo. A luz pode ser a forma como vemos e compreendemos nosso ambiente cósmico, enquanto o som, que não podemos captar no espaço, nos lembra da limitação de nossa percepção. A ciência avança e, à medida que desenvolvemos novas tecnologias, encontramos maneiras de explorar o universo além de nossas capacidades sensoriais. Então, o que isso significa para a nossa compreensão do Big Bang? Significa que, embora aquele momento tenha sido o início de tudo o que conhecemos, foi um evento silencioso, e nesse silêncio está uma profunda lição sobre a natureza do universo. Nos ensina que há muitos aspectos da realidade que não podemos perceber diretamente, mas que ainda podemos entender através da ciência. Finalmente, a diferença entre som e luz não é apenas um tema de física, mas uma reflexão sobre nossa existência. Nos convida a explorar além do que ouvimos e vemos, a questionar nossas suposições e a buscar respostas nos mistérios do cosmos. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que aquele silêncio que o rodeia é parte da beleza do universo e de sua história. O Big Bang é, sem dúvida, um dos eventos mais fascinantes e extraordinários do nosso universo, mas muitas vezes é mal interpretado. O que exatamente acontece na mente das pessoas quando ouvem sobre esse fenômeno? Muitas vezes surgem ideias erradas que podem levar a confusões. Vamos desmistificar alguns desses conceitos errôneos e esclarecer a ciência que está por trás deles. Primeiro, falemos do som. Há quem imagine que o Big Bang foi como uma explosão barulhenta, como um estouro de fogos de artifício no céu. No entanto, o som, tal como o conhecemos, não se produz no vácuo, e o espaço é, na sua maioria, um vácuo. Então, um evento tão monumental como o Big Bang não poderia ter emitido um som audível, já que não havia ar nem outro meio para transmiti-lo. Se você estivesse lá naquele momento, a única coisa que teria sentido seria a vibração do tempo e do espaço em expansão. Mas, o que acontece com a ideia de que ondas sonoras poderiam ter existido de alguma forma? É verdade que o universo primitivo estava cheio de plasma, um estado da matéria em que os átomos estão decompostos em elétrons e núcleos. Nesse ambiente, poderiam ter sido geradas ondas acústicas, mas estas não seriam o som que ouvimos hoje. Em vez de serem melodias agradáveis, seriam mais flutuações na densidade da matéria, algo que nem nossos ouvidos nem nosso cérebro poderiam interpretar como som. Uma confusão comum também reside em como o Big Bang se relaciona com a criação de estruturas no universo. Algumas pessoas pensam que o som poderia ter influenciado a formação de galáxias ou sistemas estelares. No entanto, é crucial lembrar que o som requer um meio físico para viajar. No vácuo do espaço, não há nada que propague essas ondas. Portanto, mesmo que existissem ondas acústicas no plasma primordial, sua influência se dissipa rapidamente na imensidão do cosmos. Falemos agora do conceito de silêncio. Algumas pessoas ficam desconcertadas ao ouvir que o universo começou em silêncio. Não é estranho pensar que um evento tão monumental não teve nenhum som?
Esse silêncio nos convida a refletir sobre nossa compreensão do que significa começar. O silêncio do Big Bang não é apenas uma ausência de ruído. É a premissa de um universo que se desenvolve, que se expande e que, com o tempo, dará origem a tudo o que conhecemos hoje. É um silêncio que é, em si mesmo, uma poderosa declaração sobre a natureza do cosmos. Outra ideia errônea que circula é que, se não havia som, então não havia atividade. Mas aqui é onde entra em jogo a física. Embora não houvesse som como tal, havia uma imensa atividade. Os primeiros momentos do universo estavam cheios de energia e transformação. A matéria estava se formando e as condições eram extremas. A falta de som não implica inação, mas sim um caos primordial que precedeu a criação das estrelas e galáxias. E então está o mito de que o Big Bang foi um ponto no espaço que explodiu. Essa é uma ideia que tem sido muito popular na cultura, mas é fundamental entender que o Big Bang não ocorreu em um lugar específico dentro do espaço. Em vez disso, foi a expansão do próprio espaço. Incrível, não é? Não se trata apenas de que o universo está se expandindo, mas que cada ponto no universo está se afastando dos outros. Portanto, não há um centro a partir do qual tudo se expanda. O que complica ainda mais a noção de som. Algumas pessoas também acreditam que o som poderia ter sido ouvido na Terra em algum momento. Mas como isso poderia ser possível se a Terra não existia naqueles momentos? A formação do nosso planeta ocorreu bilhões de anos após o Big Bang. O que ouvimos hoje em dia são ecos de eventos que aconteceram no tempo e no espaço, mas esses ecos não são o som do Big Bang em si, mas sim a música do universo em evolução. A ausência de som no Big Bang também provoca perguntas filosóficas. Se o universo começou em silêncio, o que isso significa para nós, seres humanos que vivemos em um mundo cheio de sons? Isso representa uma espécie de vazio em nossa compreensão da existência? Esse silêncio primordial pode ser um lembrete de que o cosmos tem seus próprios ritmos e melodias, que vão além do que percebemos com nossos sentidos. É importante também mencionar que, embora o Big Bang tenha sido silencioso, há outros fenômenos no universo que emitem sons. Por exemplo, as estrelas emitem vibrações que, quando traduzidas em frequências audíveis, se tornam música cósmica, mas essas melodias são o resultado da evolução estelar, não da explosão inicial do universo. A ciência está constantemente trabalhando para desvendar esses mistérios. Os cientistas se esforçam para entender melhor como se formam as ondas sonoras em diferentes ambientes. E embora não possam ouvir o Big Bang, estudam outros eventos cósmicos que nos dão pistas sobre a natureza do som no universo. Cada descoberta nos leva a um passo mais perto de desmistificar o que realmente ocorreu naqueles primeiros momentos. O silêncio do Big Bang não deve ser visto como um vazio sem significado, mas sim como um espaço cheio de potencial. No silêncio, encontra-se a promessa da criação, um universo em expansão onde eventualmente surgirão as estrelas e, com elas, o som do cosmos. Assim, da próxima vez que você ouvir sobre o Big Bang, lembre-se de que esse silêncio é, na verdade, o começo de tudo o que conhecemos e a base de nossa busca por compreender o universo. O que realmente acontece no silêncio do Big Bang? Para muitos, essa pergunta pode parecer estranha, já que estamos acostumados a associar o som a eventos explosivos e vibrantes. No entanto, quando os astrofísicos refletem sobre a origem do universo, a ausência de som se torna um tema fascinante. Para nos aprofundarmos nesse mistério, vamos ouvir alguns especialistas na área. O primeiro cientista que entrevistamos é o Dr. Javier Morales, um astrofísico que dedicou sua carreira ao estudo do cosmos. Ele nos explica que, no momento do Big Bang, o universo era um lugar extremamente quente e denso, mas à medida que começou a se expandir, a matéria esfriou e se dispersou. O curioso, diz o Dr. Morales, é que nesse estado primitivo, embora houvesse muitas partículas se movendo, não havia um meio através do qual o som pudesse viajar. Isso nos leva a refletir, como pode ser que em um evento tão monumental não tenha havido som? A resposta a essa pergunta nos leva à própria natureza do som. A doutora Ana Garcia, especialista em acústica, nos ilustra sobre como o som é produzido em nosso dia a dia. O som é uma vibração que se transmite através de um meio, seja ar, água ou até sólidos. Sem um meio, simplesmente não pode viajar. Assim, quando pensamos no Big Bang, devemos lembrar que o vácuo do espaço não permite que essas vibrações se propaguem. É como tentar ouvir música debaixo d'água. Diz a doutora Garcia.
Embora a música esteja tocando, é muito difícil ouvi-la se a água não a transporta adequadamente. Outro ponto interessante que menciona o Dr. Morales é a Era da Recombinação, um momento crucial na história do universo. Foi quando a matéria e a radiação se desacoplaram, explica. Isso significa que antes desse evento, o universo era como um caldo denso onde as partículas estavam grudadas umas nas outras, mas quando se separaram, criou-se um vácuo que impediu a propagação do som. Imaginar isso é como pensar em um grupo de amigos que estão tão grudados que não conseguem se mover. Quando finalmente se separam, o barulho que faziam desaparece. Ainda assim, o Dr. Morales nos lembra que isso não significa que não havia atividade. No universo primitivo, houve ondas acústicas que vibravam no plasma primordial, diz. Eram como ecos do que havia ocorrido, embora não se traduzissem em sons que pudéssemos ouvir. Essa ideia de que existiram ondas sonoras em um estado primordial, mas não audíveis, é intrigante. Faz-nos pensar em como muitas vezes, muitas coisas acontecem sem que tenhamos consciência delas. A doutora Garcia nos oferece outra perspectiva ao mencionar a radiação de fundo cósmico. Esse é o eco do Big Bang, mas não é som, esclarece. É radiação eletromagnética que nos fala sobre aqueles primeiros momentos do universo. Sua descoberta foi um marco que mudou nossa compreensão do cosmos. É um lembrete de que há muito mais no universo do que nossos sentidos podem captar. Nesse ponto, surge uma pergunta fascinante: como o som se comporta em outros eventos cósmicos? O Dr. Morales aponta que, embora o Big Bang tenha sido silencioso, outros fenômenos como supernovas geram ondas sonoras. Nesses casos, o som se comporta de maneiras surpreendentes. No vácuo, não se ouve, mas em meios densos, como o gás em que uma estrela explode, o som pode viajar, explica. Isso nos convida a pensar na vastidão do universo e como diferentes condições podem modificar nossas percepções. Além disso, não podemos esquecer a percepção humana do som. A doutora Garcia nos lembra que somos seres que dependem de nossos sentidos para encontrar sentido no mundo. O som tem sido fundamental para a nossa evolução. Mas também é um lembrete de que o que não ouvimos também tem sua importância, diz. A ausência de som no Big Bang convida a refletir sobre como interpretamos nossa existência no cosmos e a relação que mantemos com o que nos rodeia. A ciência da acústica no espaço é um campo que tem atraído a atenção de muitos pesquisadores. Os cientistas desenvolveram simulações para estudar como as ondas sonoras se comportariam em diferentes condições do universo. Diz o Dr. Morales. É uma área intrigante que continua evoluindo. Isso nos faz perguntar quais descobertas o futuro nos reserva em nossa compreensão do som e do espaço. Por fim, a doutora Garcia compartilha um pensamento provocador. Às vezes, o silêncio pode ser tão poderoso quanto o som. O fato de que o Big Bang foi um evento silencioso nos ensina que há aspectos do universo que ainda não compreendemos completamente. Refletir sobre isso pode ser um desafio, mas também é um convite para continuar explorando, investigando e questionando. A ausência de som no Big Bang não é apenas um fato científico, é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de mistérios que ainda estão esperando para serem revelados. Da próxima vez que olharmos para as estrelas, talvez nos lembremos de que, em sua origem, tudo começou em um silêncio profundo, um silêncio que nos convida a ouvir as histórias que ainda não foram contadas no vasto cosmos. Desde o instante em que o Big Bang ocorreu, o universo tem estado em constante evolução. Mas como ele mudou desde então? À medida que o tempo avança, os eventos e as condições que uma vez definiram o cosmos se transformam, dando forma ao que conhecemos como o universo atual. Neste viagem através do tempo, é fascinante observar como cada momento deixou sua marca na estrutura e na acústica do cosmos. A expansão do universo é um dos fenômenos mais intrigantes. Imagine um balão que se infla. À medida que o ar é introduzido no balão, as superfícies se separam. O universo funciona de maneira semelhante. Desde o Big Bang, ele tem se expandido, o que influenciou como as galáxias estão distribuídas e como as estruturas em grande escala se formam. Mas, o que isso significa para o som? À medida que o universo se expande, as ondas sonoras que poderiam ter sido geradas em suas primeiras etapas são afetadas. O espaço se torna cada vez mais vasto e as condições mudam rapidamente. As temperaturas extremas do universo primitivo também desempenharam um papel crucial.
Nos primeiros momentos após o Big Bang, o calor era tão intenso que a matéria existia na forma de um plasma denso. Neste estado, as partículas subatômicas colidiam entre si em alta velocidade. No entanto, à medida que o universo se expandia e esfriava, as condições mudaram. O que aconteceu então? A matéria começou a se agrupar e a formar estruturas mais complexas. Mas o som, tal como o conhecemos, não pôde se manifestar devido à falta de um meio adequado no vácuo do espaço. A era da recombinação foi um período crítico no desenvolvimento do universo. Neste momento, os elétrons e os prótons se uniram para formar átomos de hidrogênio e a radiação que antes estava presa começou a se liberar. Mas, que impacto isso teve na acústica do universo com a liberação da radiação? O som como fenômeno físico se tornou ainda mais complicado. As ondas sonoras que poderiam ter existido no plasma primordial não se traduziram em sons audíveis. Em vez disso, tornaram-se ondas de pressão que se dispersaram pelo espaço, deixando um eco silencioso na vastidão do cosmos. As ondas acústicas no universo primitivo são um tema fascinante. Apesar de não podermos ouvir esses sons, sabemos que existiram. As flutuações na densidade do plasma primordial criaram ondas que viajaram através do universo. No entanto, essas ondas não eram sonoras no sentido tradicional, já que requeriam um meio para se propagar. Assim, o universo, em suas fases mais iniciais, estava cheio de atividade, mas em um silêncio profundo. A radiação de fundo cósmico é um dos vestígios mais importantes do Big Bang. Este eco do passado que preenche o universo é como uma impressão digital dos eventos que ocorreram há bilhões de anos. Mas, que relação tem com o som? Embora não possamos ouvir o sussurro do Big Bang, essa radiação nos oferece pistas sobre o que aconteceu nesses momentos iniciais. É um lembrete de que o universo, embora silencioso, está cheio de história. Os eventos cataclísmicos no cosmos também nos ensinam sobre o som. Imagine uma supernova, uma explosão estelar que libera energia em quantidades inimagináveis. Na Terra, ouviríamos o estrondo de uma explosão. Mas no espaço, o som se afoga no vácuo. Isso nos leva a perguntar: como percebemos o som se o universo está cheio desses eventos violentos? A resposta está em nossa própria existência. Nossos sentidos estão projetados para captar vibrações em um meio. Como o ar, e no cosmos, esse meio é escasso. A percepção humana do som é uma maravilha por si mesma. Nossos ouvidos são sensíveis a uma ampla gama de frequências, permitindo-nos desfrutar da música, das vozes e dos sons da natureza. Mas, que significado isso tem no contexto do universo? A audição nos conecta com nosso entorno, mas também nos convida a refletir sobre o que poderia ter sido o universo em sua infância. A falta de som no Big Bang não é apenas um fato físico, mas também nos faz questionar nossa relação com o cosmos. A ciência da acústica no espaço se tornou um campo fascinante de estudo. Os cientistas desenvolveram experimentos e simulações para entender melhor como as ondas sonoras se comportam no espaço. Através dessas investigações, eles conseguiram obter uma visão mais clara de como o som poderia agir em diferentes condições do universo. Que descobertas futuras poderiam mudar nossa compreensão do som e do espaço, só o tempo dirá. O som e a luz, embora diferentes em sua natureza, são complementares em nossa exploração do cosmos. Enquanto as ondas sonoras requerem um meio para viajar, as ondas eletromagnéticas podem se mover através do vácuo do espaço. Isso nos leva a perguntar: como podemos utilizar ambos os fenômenos para obter uma imagem mais completa do universo? A resposta está na interseção da acústica e da astronomia, onde ambos os campos se cruzam para desvendar os segredos do cosmos. Ao longo da história, surgiram mitos e mal-entendidos sobre o Big Bang e o som. Muitas vezes, pensa-se erroneamente que houve um grande estrondo no início do universo. No entanto, esclarecer esses conceitos errôneos é essencial para compreender a ciência por trás deles. O silêncio do Big Bang não é um obstáculo, mas uma oportunidade para explorar as maravilhas do cosmos a partir de uma nova perspectiva. Os testemunhos de cientistas que dedicaram suas vidas a estudar o universo são um recurso inestimável. Suas perspectivas sobre a ausência de som no Big Bang e sua importância na cosmologia enriquecem nossa compreensão. Ouvir suas vozes nos lembra que, apesar do silêncio, o universo está cheio de atividade, história e mistério. Finalmente, refletir sobre a evolução do universo nos convida a considerar como mudou nossa percepção do som e da vida mesma. Desde os momentos mais iniciais até a vasta expansão atual,
Cada mudança deixou uma marca indelével na forma como experimentamos o cosmos. O que nos reserva o futuro? Só podemos imaginar as maravilhas que ainda estão por ser descobertas enquanto continuamos explorando o silêncio que cercou o nascimento de tudo. O silêncio do Big Bang, então, não é apenas um fato histórico, mas um convite à reflexão sobre nossa existência em um universo que, apesar de sua imensidão e complexidade, continua sendo um mistério a ser desvendado. Neste viagem através do cosmos, cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender não apenas o universo que habitamos, mas também nosso lugar nele. O silêncio que envolve o Big Bang levanta uma pergunta fascinante. O que realmente significa para nós que a origem do universo tenha sido um evento sem som? Para muitos, a ideia de um cosmos que começa em absoluto silêncio pode parecer estranha, até mesmo inquietante. Mas e se esse silêncio tiver implicações mais profundas sobre nossa existência e a natureza da realidade? Consideremos por um momento como a ausência de som no Big Bang nos convida a refletir sobre a natureza do universo. Em um mundo onde o som é uma parte integral de nossas vidas, desde a risada de uma criança até o canto de um pássaro, o silêncio do início do cosmos nos leva a questionar que outros aspectos de nossa experiência poderiam ser igualmente enganosos. É possível que o universo, em sua essência, seja um lugar de silêncio profundo, além do que nossos sentidos podem captar? A ciência descobriu que o universo não é apenas vasto e em expansão, mas também incrivelmente antigo. No entanto, esse antigo cosmos começou em um estado de calma absoluta. Essa ideia pode ser difícil de aceitar, já que estamos acostumados a associar os grandes eventos com ruídos estrondosos. Mas e se esse silêncio inicial for uma manifestação de uma realidade ainda mais surpreendente? Um universo que, antes de se encher de estrelas e planetas, existia em um estado de pura potencialidade. O silêncio do Big Bang também nos lembra que o que percebemos é apenas uma fração da realidade. Assim como um peixe na água não tem consciência do meio que o rodeia, nós, em nosso ambiente cheio de som, muitas vezes não consideramos o que há além de nossa percepção. Isso nos leva a nos perguntar: que outras verdades sobre o cosmos permanecem ocultas a nossos sentidos? Podemos sequer imaginar o que significaria experimentar o universo tal como é, sem nossa limitada interpretação humana? Nesse sentido, o silêncio do Big Bang se torna um símbolo das limitações da experiência humana. A física, através de suas teorias e experimentos, tenta desvendar o mistério do universo, mas sempre há um limite no que podemos captar. É um convite à humildade para reconhecer que há mais no cosmos do que podemos ouvir ou ver. Ao contemplar o silêncio primordial, nos deparamos com a realidade de que há aspectos de nossa existência que vão além de nossa compreensão. A relação entre o silêncio e a existência também é profundamente filosófica. Se o universo começou em um silêncio absoluto, o que isso nos diz sobre nossa própria vida e seu significado? A busca por respostas a perguntas profundas sobre o propósito da vida. O lugar do ser humano no cosmos e a natureza do tempo se torna ainda mais relevante. O silêncio pode ser visto como uma tela em branco, um espaço onde as possibilidades são infinitas, onde tudo o que existe hoje foi uma vez apenas uma ideia. Explorar essas implicações filosóficas nos leva a questionar como nossas crenças e percepções do cosmos influenciam nossa vida diária. O silêncio do Big Bang pode ser comparado a momentos de introspecção em nossas próprias vidas. Aqueles instantes em que nos encontramos em paz, longe do ruído do mundo. Nesses momentos, como no nascimento do universo, podemos começar a ouvir a voz de nossa própria existência, a entender quem somos em relação ao que nos rodeia. Dessa forma, o silêncio se torna mais do que uma simples ausência de som. Transforma-se em um espaço de reflexão e contemplação. Assim como o universo evoluiu desde seu início silencioso para uma sinfonia cósmica de estrelas e galáxias, nossas vidas também podem evoluir a partir desses momentos de calma, onde o autoconhecimento e a conexão com o todo se tornam visíveis. A noção de que o Big Bang foi silencioso também nos desafia a pensar em como comunicamos nossas ideias e emoções. Em um mundo que muitas vezes valoriza o ruído e a atividade, o silêncio pode ser subestimado. No entanto, nesse silêncio pode estar a essência da comunicação autêntica. Assim como o universo se expandiu a partir de seu silêncio original, também podemos aprender a expandir nossas próprias vozes a partir de um lugar de calma e reflexão. No final, a ausência de som no Big Bang nos oferece uma perspectiva única sobre nossa existência. Nos convida a contemplar a vastidão do cosmos e nossa pequena,
mas significativa, parte nele. Esse silêncio primordial, em vez de ser um vazio, pode ser visto como um convite para explorar e compreender mais sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Acima de tudo, o silêncio do Big Bang é um lembrete de que, na busca pelo conhecimento, às vezes é necessário parar e ouvir. Não apenas ouvir os sons ao nosso redor, mas também o silêncio que nos rodeia e que, em última instância, nos conecta com o cosmos. Nesse silêncio, podemos encontrar respostas para as perguntas mais profundas de nossas vidas e, talvez, descobrir que somos parte de uma história muito maior do que jamais imaginamos. Em um canto do vasto universo, os cientistas estão em uma busca fascinante, entender como o som, essa vibração que dá vida ao nosso mundo, se relaciona com o cosmos. A pergunta que surge é intrigante. Realmente podemos ouvir o universo? À medida que a tecnologia avança, novas portas se abrem para explorar o som no espaço. Mas, o que isso significa para nossa compreensão do cosmos e do Big Bang? Primeiro, consideremos como a era moderna da ciência está equipada para investigar o que antes parecia impossível. Com telescópios avançados, sondas espaciais e simulações por computador, os cientistas estão desenvolvendo métodos inovadores para ouvir o universo. Mas como essa escuta se traduz em algo compreensível para nós? Em essência, trata-se de converter dados em sons que possamos interpretar. Imagine-se como um tradutor de um idioma desconhecido, onde cada frequência e cada vibração contam uma história. A astrofísica está começando a abordar o som de uma maneira completamente nova. Você sabia que os cientistas podem converter as ondas gravitacionais, essas ondulações no tecido do espaço-tempo, em som? Quando dois buracos negros colidem, liberam uma energia inimaginável, e essa energia pode ser traduzida em uma frequência audível. Assim, o universo se torna uma imensa sinfonia cósmica, onde cada evento cataclísmico é uma nota em uma partitura universal. Além disso, o estudo das ondas sonoras no espaço não se limita apenas a eventos como explosões ou colisões. A pesquisa se estende a como as estrelas nascem e morrem. Você consegue imaginar como soa uma estrela em formação? Os astrônomos estão começando a utilizar dados sobre a pressão e a temperatura para recriar sons que podem nos dar pistas sobre esses processos. Através da física, o som se torna uma ponte que conecta o que vemos com o que podemos ouvir. À medida que nos aprofundamos no futuro, a possibilidade de detectar sons cósmicos se torna mais tangível. Imagine poder ouvir a radiação cósmica de fundo, esse eco do Big Bang que ainda ressoa no universo. Com tecnologias emergentes como interferômetros e outros dispositivos sofisticados, os cientistas estão aprimorando sua capacidade de capturar esses sons, criando uma sinfonia de eventos que nos contam a história do universo. E quanto à pesquisa sobre o som em outros planetas? A exploração de Marte, por exemplo, permitiu que os cientistas estudassem como o som se comporta em uma atmosfera diferente. Você sabia que o som viaja mais devagar em Marte do que na Terra? Isso abre um novo campo de estudo sobre como o som pode mudar dependendo do ambiente, permitindo-nos entender melhor não apenas nosso planeta, mas também outros mundos. E isso não para por aí. As ondas sonoras também podem ajudar a compreender fenômenos como as auroras boreais. Quando as partículas carregadas do Sol interagem com a atmosfera terrestre, geram sons que às vezes são captados por microfones especiais. Assim, o estudo do som se entrelaça com a meteorologia espacial, abrindo novas vias para entender a dinâmica do clima no cosmos. É fascinante pensar que, através do som, podemos obter informações sobre a composição das estrelas, a estrutura das galáxias e até mesmo o comportamento da matéria escura. O que mais poderíamos descobrir se continuarmos explorando essa conexão? A acústica do universo não apenas nos oferece uma nova forma de ver o cosmos, mas também nos desafia a repensar nossa relação com ele. A curiosidade humana é insaciável. Cada descoberta nos leva a novas perguntas. O que significará para nós, como espécie, poder ouvir o universo em sua totalidade? A ideia de que o som pode ser uma ferramenta para entender o desconhecido é emocionante. Nos convida a imaginar um futuro em que o cosmos não seja apenas um lugar que observamos, mas também um que podemos ouvir. À medida que a exploração espacial avança, é fundamental refletir sobre o que realmente significa ouvir o universo. Não se trata apenas de ondas sonoras, mas da interpretação das informações que essas ondas nos fornecem. A ciência do som no espaço está em sua infância e cada avanço nos aproxima mais da possibilidade de interpretar a linguagem do cosmos.
Nesta jornada, é essencial lembrar que cada descoberta abre novas portas. Quando pensamos no futuro, quais são as possibilidades que nos aguardam? Talvez um dia, em vez de observar o céu estrelado em silêncio, possamos desfrutar de uma sinfonia cósmica que nos conte a história do universo. Enquanto isso, a ciência continua seu trabalho, desvendando os mistérios do que significa viver em um universo onde o som e o silêncio coexistem. Finalmente, a exploração do som no cosmos não apenas nos oferece respostas sobre o Big Bang, mas também nos convida a questionar nossa própria existência neste vasto universo. Cada nova descoberta é um lembrete de que o silêncio do Big Bang não é um fim, mas um ponto de partida para uma sinfonia que ainda está por ser descoberta. O silêncio do Big Bang nos leva a explorar uma das perguntas mais intrigantes da física. Por que o universo começou em completo silêncio? Para entender esse conceito, é útil pensar em como funcionam os sons em nossa vida cotidiana. Quando ouvimos um trovão à distância, o que percebemos é a vibração do ar que se propaga desde o lugar onde o som é produzido. Mas, o que acontece no vácuo do espaço? A resposta é que não há nada que transporte essas vibrações. Em essência, o som precisa de um meio, seja ar, água ou um sólido, para viajar. Sem um meio, o som simplesmente não pode existir. Alguns fenômenos naturais podem nos ajudar a ilustrar esse conceito. Pense no que ocorre durante uma explosão no espaço. Na Terra, uma explosão é acompanhada de um estrondo ensurdecedor, mas no vácuo do espaço, esse mesmo evento seria completamente silencioso. Imagine estar em um lugar onde tudo acontece, mas você não pode ouvir nada. Isso se deve ao fato de que, no espaço, não há moléculas de ar que transmitam o som. Essa ideia é fascinante. O mesmo evento pode ser barulhento em um ambiente e completamente silencioso em outro. Outro exemplo que poderíamos considerar é o dos vulcões na Terra. Quando um vulcão entra em erupção, o som que produz pode ser aterrorizante. No entanto, se imaginarmos uma erupção semelhante no espaço, o som que normalmente associaríamos a tal evento se desvaneceria no vácuo. A diferença entre esses dois contextos nos ajuda a apreciar como a presença ou a ausência de um meio afeta nossa experiência do som. A comparação com outros fenômenos no vácuo também revela mais sobre a natureza do som. Imagine um farol no meio de uma tempestade. As ondas do mar quebram contra as rochas, o vento ruge e os ventos uivam. Tudo isso cria uma sinfonia de sons. Mas se essa mesma tempestade se desenvolvesse no espaço, onde não existe água nem ar, a cena seria completamente diferente. As ondas não poderiam quebrar e os ventos não poderiam uivar. Tudo ficaria em um silêncio absoluto, um lembrete de que o som é uma experiência intimamente ligada ao nosso ambiente. E quanto às explosões, na Terra podemos ouvir o som de uma bomba estourando, mas no espaço, essa mesma explosão se tornaria um evento mudo. Isso não quer dizer que o evento não esteja ocorrendo, simplesmente não temos a capacidade de ouvi-lo. Assim, a ausência de som no vácuo se torna um fenômeno que ressalta a importância do meio na produção de som. A natureza do vácuo também pode ser comparada ao silêncio que às vezes sentimos em momentos de profunda reflexão. Você já esteve em um lugar tranquilo, onde o único som que ouvia era o batimento do seu próprio coração? Esse silêncio pode ser avassalador, mas também é um espaço onde se pode ouvir os pensamentos com mais clareza. No contexto do universo, o silêncio do Big Bang representa um espaço onde ainda não havia pensamentos, nem vibrações, nem sons, apenas um vasto vácuo por explorar. Ao falar sobre o silêncio do Big Bang, não podemos deixar de lado as condições extremamente diferentes daqueles primeiros momentos do universo. À medida que o universo começou a se expandir, as condições eram tão extremas que qualquer som, se é que tivesse existido, teria sido inaudível para qualquer ser consciente. Imagine um oceano de plasma quente e denso, onde o som poderia teoricamente existir, mas ainda assim, não há ninguém para ouvir. Portanto, o silêncio se torna um conceito fascinante. A relação entre o som e o silêncio se torna ainda mais complexa quando consideramos que em outros fenômenos, como as explosões de supernovas, o som também se comporta de maneira diferente. Em nosso ambiente, uma supernova seria ouvida como um estrondo poderoso. No entanto, no vácuo do espaço, esse som se dissipa no silêncio. Ao refletir sobre isso, encontramos que o silêncio pode ser tanto um vazio quanto uma oportunidade. Um espaço que convida à reflexão e à exploração. A natureza do som também se relaciona com outros fenômenos como o eco.
Na Terra, quando você grita em um cânion, o som rebate e volta para você, criando uma experiência auditiva única. Mas no vácuo do espaço, não há eco, porque não há nada que rebata. Essa ideia da falta de eco em um ambiente sem meio é uma metáfora poderosa para entender o silêncio do Big Bang, um momento em que não havia nada que rebatesse, nada que pudesse ser ouvido. Em conclusão, o silêncio do Big Bang nos convida a contemplar nossa própria existência e a natureza do universo. A ausência de som naquele primeiro momento cósmico ressalta não apenas a importância de um meio para a produção de som, mas também a maravilha do universo em si. Assim como os sons da natureza nos conectam com nosso ambiente, o silêncio do Big Bang nos conecta com a vastidão do cosmos, lembrando-nos de que, às vezes, o silêncio pode ser tão poderoso quanto o som. Um universo que começou em silêncio nos convida a refletir sobre muitas coisas. O que significa realmente que o Big Bang, o evento que deu origem a tudo o que conhecemos, tenha ocorrido em um ambiente completamente silencioso? Para muitos, o silêncio pode parecer desconcertante, até mesmo aterrador. No entanto, é precisamente essa ausência de som que nos oferece uma nova forma de entender nossa existência e o cosmos que nos rodeia. Primeiro, consideremos a ideia de que o som, tal como o conhecemos, é uma vibração que viaja através de um meio, seja ar, água ou um sólido. No entanto, nos primeiros momentos do universo, não havia um meio no espaço, o que significa que o som, em sua forma tradicional, não podia existir. Esse vazio nos levanta uma pergunta intrigante. Como interpretamos o nascimento do universo se não houve um bang audível? A resposta pode ser mais profunda do que pensamos. O silêncio do Big Bang pode ser um símbolo do que ainda não entendemos. Ao não haver som, nos encontramos diante de uma tela em branco, um espaço para a criatividade e a imaginação. Esse silêncio inicial nos convida a contemplar a magnitude do que estava sendo criado. Imaginar um universo cheio de possibilidades, onde a matéria e a energia começavam a tomar forma, pode ser um exercício fascinante. Que pensamentos surgem em nossa mente quando consideramos que tudo o que somos provém desse momento silencioso? A ausência de som também destaca a grandeza do universo. Em um mundo onde o ruído costuma ser a norma, o silêncio do cosmos se torna quase poético. Nos lembra que a natureza tem seu próprio ritmo, sua própria cadência. Essa tranquilidade primordial nos ensina a ouvir de maneira diferente, a captar as sutilezas que muitas vezes ignoramos em nossa vida cotidiana. O que aconteceria se pudéssemos aprender a apreciar o silêncio em vez de temê-lo? À medida que exploramos o significado do silêncio, é essencial reconhecer a importância das ondas sonoras no contexto da criação do universo. Embora não tenha havido som no sentido convencional, existiram vibrações e ondas que desempenharam um papel crucial na formação das estruturas cósmicas. Não é fascinante pensar que, embora não possamos ouvi-las, o universo estava cheio de atividade e movimento? O silêncio também nos convida a considerar a conexão entre nosso mundo e o cosmos. Em nível humano, o som é uma ferramenta vital para a comunicação e a interação. No entanto, no vasto vazio do espaço, a experiência do som muda radicalmente. Esse contraste nos leva a perguntar: como nossa percepção do universo é afetada pelo fato de não podermos ouvir suas vozes? Talvez o silêncio nos empurre a buscar outras formas de conexão, a explorar além do que nossos sentidos podem captar. Refletir sobre o silêncio do Big Bang também nos leva a repensar a forma como vemos a ciência e a filosofia. A ciência nos oferece dados e teorias, mas a filosofia nos convida a questionar o significado por trás desses dados. Se o universo começou em silêncio, o que isso nos diz sobre nossa própria existência? Talvez o silêncio seja um lembrete de que nem sempre precisamos buscar respostas barulhentas ou espetaculares, mas que na tranquilidade podemos encontrar verdades profundas. À medida que o universo evoluiu, nossa compreensão do som e sua relação com o cosmos também evoluiu. Percebemos que há muito mais do que se escuta. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, é um eco do Big Bang que, embora não seja som no sentido tradicional, nos fala dos eventos que moldaram nosso universo. Essa dualidade entre o audível e o não audível nos leva a nos perguntar como podemos continuar explorando essas dimensões. Não devemos esquecer que o silêncio também está cheio de possibilidades. Na música, por exemplo, o silêncio é tão importante quanto as notas que são tocadas. Cada pausa, cada respiro, permite que a melodia ganhe vida.
Poderia ser que o silêncio do Big Bang seja uma pausa na sinfonia do universo, um espaço para que as futuras notas se desenvolvam e ressoem no vasto cosmos? Embora o silêncio do Big Bang possa parecer um conceito abstrato, é um lembrete de que nossa compreensão do universo está em constante evolução. À medida que a ciência avança, descobrimos que há mais camadas de complexidade e beleza no que nos rodeia. A física e a cosmologia continuam desafiando nossas percepções. E o silêncio pode ser o início de uma nova pergunta, uma nova busca por conhecimento. Ao concluir esta reflexão, é essencial lembrar que o silêncio do Big Bang não é um fim, mas um começo. Nos oferece uma oportunidade para abrir nossas mentes a novas ideias e perspectivas. Que novas perguntas surgirão em nossa busca por compreender o universo? Talvez o silêncio não seja um vazio, mas um espaço cheio de potencial, onde as perguntas são infinitas e as respostas estão esperando para serem descobertas. O universo, com seu vasto silêncio e sua rica história, nos convida a ser curiosos. Nos anima a olhar para as estrelas e nos perguntar sobre o que não podemos ver nem ouvir. Na quietude do cosmos, encontramos a essência da exploração humana. Uma busca constante por conhecimento, conexão e compreensão. Assim, enquanto continuamos nesta jornada, lembremos que às vezes no silêncio encontram-se as respostas mais profundas.